Isso aí é uma teoria. Aham. Chama-se teoria do zoológico. Ou seja, nós estamos aqui, os caras são muito... É igual você. Quando você passa de um lado de um formigueiro, você larga a formiguinha ali. Você não mexe com ela. No máximo você vai fazer colocar num negócio de vidro e ficar ou estudando. se ela estiver enchendo o saco da sua casa, você mata. Mas se ela não te encher o saco, Você deixa você lá. passa. Então, a teoria do zoológico qual que é? É que nós somos bichos zoológicos pro alienígena. Ele passa aqui e não tá nem aí. Tá vendo? E o Graviton? Não acharam ainda. Mas não acharam mesmo, cara. Isso aí eu te garanto que... E o Graviton, E nem vão Sérgio? achar. Não, é porque, ó, se a gravidade vem do acúmulo de massa, você teria que encontrar na molécula, no átomo da massa, você teria que encontrar a partícula referente ao graviton. Porque se tá vindo do acúmulo de massa, tem em cada massa partícula da gravidade. tem a gravidade ali. Se eles não encontraram, quer dizer que talvez a Pode gravidade ter, não venha do acúmulo de massa, necessariamente. Ó, um exercício mental que eu queria propor pra você, porque eu queria ver sua resposta. Bora. No Interstellar, você tem, no final do filme, aquela nave que fica girando, Sim. simulando A estação. gravidade, Isso aí. que é teoricamente possível. Teoricamente é. Ou seja, teoricamente, dentro das regras da física, é possível você criar um espaço com uma gravidade simulada. Então pode ser que a gravidade exista, mas a Terra é um experimento alienígena dentro de uma nave com gravidade simulada. Pode ser. Pode Você ser. já parou pra pensar nisso? Não parei, mas pode. Porque a gravidade pode existir, ok, do jeito que a gente acredita. Mas na física é possível criar uma nave que possível. simula a gravidade. Se simular a gravidade daquele jeito lá, a gente só não faz porque é inviável economicamente. E porque a gente não é ET. E se os ETs fizerem e colocaram a gente Fizer, aqui pra e estudar? a gente tá aqui girando Como por causa se disso, fosse né? um Petri dish. Pode ser. E aí? E aí, Sérgio? Cara, não, é um exercício, Tem. Assim, faz sentido no lance de que a gente consegue simular a gravidade girando uma coisa muito grande, né? Que é no E caso da deve ter estação. outras maneiras, ainda mais se você for uma raça avançada, Você com conhece. tecnologia avançada, né? É isso aí. Você poderia simular a gravidade de outras maneiras, né? E aí você, Mas na verdade, o nosso caso, a gente não gostaria de simular, cara. A gente gostaria de anular a gravidade. pra poder sair voando. né? Claro, porque a exploração explorar espacial o- ia ficar lindíssima, Pois cara. é. Entendeu? Mais uma coisa que prova Que é o motor que alguém prendeu antigravitacional. a gente aqui. Estamos presos na Terra. Se é tão difícil sair, talvez pode seja uma ser, prisão, pode ser né? também. E eles nunca... Boa, aí nessa aí eles nunca vão dar o segredo do motor antigravitacional pra gente, né? Não vão. Aí, ó. Não, porque eles querem estudar a gente, né? Pode ser. Ou é tipo um parque de diversão pro alienígena, sabe? Eles estão lá na sociedade super avançada Isso aí. dele, daí Mas fala... aí, ó, agora eu vou... Tudo isso aí que você falou, tudo isso aí que você tá falando, existe um negócio chamado paradoxo de Fermi. Aham. O que é o paradoxo de Fermi? O Enrico Fermi, que era um físico muito famoso na década de 60, ele fez a seguinte pergunta. Se o universo tá cheio de vida, onde que tá todo mundo que a gente não encontrou ninguém ainda? Essa é a pergunta. Eles encontraram a gente antes. Agora vamos lá. Essa é a pergunta básica. Uhum. A partir dessa pergunta, milhares de pessoas começaram a criar hipóteses para responder o paradoxo de Fermi. Então vamos lá. Teoria do zoológico. É essa que você acabou de falar. Isso aí é uma teoria. Aham. Chama-se teoria do zoológico. Ou seja, nós estamos aqui, os caras são muito... É igual você. Quando você passa de um lado de um formigueiro, você larga a formiguinha ali. Você não mexe com ela. No máximo você vai fazer colocar num negócio de vidro e ficar Ou se ela estudando. estiver enchendo o saco da sua casa, você mata. Mas se ela não te encher o saco, Você deixa você lá. passa. Então, a teoria do zoológico qual que é? É que nós somos bichos zoológicos pro alienígena. Ele passa aqui e não tá nem aí. Teoria... Isso é teoria. Isso tem artigo científico, tá? Teoria do zoológico. Teoria do planetário. Sabe qual é a teoria do planetário? Esse céu que a gente vê, ele é fake. Ele é projetado por civilizações. Show de Truman. Show de Truman. Exatamente, show de Truman. Então nós nunca vamos... Já viu o Problema dos Três Corpos? Não vi. Pô, Mas eu veja, conheço o cara. filme. Veja é chinês, porque é legal assim. pra caramba. Tá bom. Porque tem esse lance lá. Tá bom. Porque uma hora o céu começa a dar um tilt, assim, os caras, pô, olha lá, ó, teoria do planetário. Porque a teoria do planetário, o céu, ele foi feito pelos alienígenas e nós nunca vamos conseguir descobrir onde eles estão. E os caras deram dica, né? Você viu que eles criaram o Las Vegas Sphere? Sim. Já estão, Sim, ó. tão Quando no a... Eles estão tentando dar dicas pra gente. Então, outra teoria que tem que responderia o paradoxo de Fermi, que é a teoria dos mundos aquário. Tem planetas que são só de água. É igual que você tem em casa um aquário, o seu peixinho dali. O seu peixe não pula dali
pra mexer com o cachorro, por exemplo, entendeu? Sim. Ele fica ali dentro. Então, a teoria dos mundos aquário é que você tem vários planetas aí, tá cheio de vida, só que eles estão presos dentro do seu próprio aquário, Entendi. entendeu? E ninguém nunca vai conseguir sair e tal. Então, tudo isso que você tá falando... Alguém já pensou sobre? Isso aí são respostas da... Tem um livro, cara, que é muito legal, que chama 173 Respostas ao Paradoxo de Fermi. É tudo isso. E nenhuma São dessas teorias te faz sentido pra você? Faz, pra mim todas fazem. Mas você não acredita em Todas nada? fazem. Não, cara, aí não é questão de acreditar, não. Porque os caras, eles descrevem até matematicamente essas coisas. Aham. É legal demais isso, entendeu? Mas você sabe que logicamente Deus existe, né? Ah. Tipo, não tem como Deus não existir logicamente, né? Porque o nada não cria tudo, certo? Como que o nada vai criar tudo? Mas como que, tipo, se não existir o Deus, o tudo veio do nada. A gente vive num tudo, certo? Existe algo. Se antes não existia nada, como que o nada, a ausência de qualquer coisa, cria tudo? É impossível. É logicamente incoerente, certo? Você tá dando essa interpretação, eu conheço ela, Eliseu, é a interpretação filosófica da parada. Vem de Aristóteles, Porque né? os caras usam metafísica pra explicar essa parada mas não é toda incoerente? e tal. Cara, Você consegue bem. imaginar um cenário onde o nada produz tudo? é porque não é o nada produz tudo, né, cara? Algo produziu tudo. É o Algo acaso? produziu. Não, é o acaso, tá ligado com o acaso. Tá ligado com o princípio Não da é incerteza. acaso, cara. Entendeu? Como que é acaso se as coisas são totalmente estruturadas, seguem um padrão, um princípio universal, as regras não são imutáveis? Como que é o acaso? O acaso deu origem ao universo... A organização, cara. Mas como que é o que que é esse... E o acaso veio do nada? É que não é que veio do nada, cara. Então vamos lá. Então tem Vai que lá, ter... vai Na hipótese, vamos falar assim, né? Na hipótese, porque a gente não sabe como que o universo começou, nem nada disso. A hipótese Mas a gente hoje... sabe que começou. A gente sabe que começou que a gente vive nele. É. Ou não. Porque tem uma das teorias diz que o universo nunca teve início nem fim. Sempre existiu. Sempre existiu. Mas alguém, É uma teoria. alguém deu as regras. Não, Porque o não tem universo regra, ele não cara. funciona com... Não, claro que tem regra. Você estuda as regras do universo, Não, pô. não é regra, cara. Claro que é As regra. leis da física, São você as diz? regras. Ah, tudo bem. Mas é uma regra. É uma regra. É uma regra imutável, Mas- inclusive. Mas Que você não algumas, consegue né? romper. Algumas. Todas. Você não consegue Ou romper as algumas que a leis da gente não física. conhece, talvez, né? Algumas que a gente nem conhece. Então, mas o nada não vai produzir o tudo. Então vamos lá. Vamos pegar a hipótese do Big Bang. Que é a hipótese que foi assim, a gente não sabe. Mas o Big Bang é a hipótese que a gente tem mais evidências pelo universo que a gente mas estuda. logicamente, como que o nada produz o tudo, Serjão? Não, cara, mas não é Mas nada. como que produz? Vamos lá, vou explicar o Big Bang aqui. Não, como mas que a eu não gente tô explica. falando de Big Bang. Eu tô Ah. falando de como que o nada, Ah, a ausência de qualquer coisa, gera o tudo. mas é que não Ou tinha gera nada. algo. Mas é que tinha coisa, não é que tinha nada. Tinha o quê, cara? Aí que eu Deus! vou falar Não tinha Deus. Você Se- tinha um negócio chamado o plasma de muons. Entendeu? Que são partículas muito fundamentais. Não é o nada. Entendeu? Mas quem Esse criou era as o início. partículas fundamentais? As partículas elas já existiam, Não precisa ser Sempre criada. existiram? Sempre existiram. Entendeu? E quem determinou que elas existiriam dessa forma? O acaso? Aí que tá. Exatamente. Aí a gente entra no estudo da quântica, entendeu? Esses muons, eles geram partículas que a gente chama de partículas virtuais, e nessas interações você gera o que a gente chama de flutuações quânticas, e essas flutuações quânticas foram responsáveis para dar o trigger inicial na expansão do universo. Porque o Big Bang não é uma explosão, mas é uma expansão. Mas quem criou o começo de tudo, cara? Essa é a questão. Porque Porque se não veio do nada, ou sempre existiu como? sempre existiu. Se Porque sempre na existiu, por minha- que o na universo minha segue uma visão- ordem cronológica? Ah, mas aí, então, pera aí, que aí você tá misturando coisas. Não, eu tô falando da Vamos lá. realidade. Ele segue ordem cronológica, quer dizer com o tempo, né? Isso. Então, quando que foi o início do tempo? Sei lá, antes de Deus, quando Deus decidiu que existiria. Então, o início do tempo pra gente, né? Porque o tempo é uma das coisas mais complexas da gente lidar. Entendeu? E existem várias interpretações sobre o tempo. Existe a interpretação física do tempo, que é o aumento da entropia, por exemplo. Por exemplo, eu pego esse copo aqui e jogo ele no chão. Então, esse aqui é o tempo passando. Não tem como, pelo menos de maneira natural, eu pegar esse copo, mandar ele de Restaurar volta as e ele propriedades restaurar. antes no tempo. Então, assim, as coisas estão sempre, né? A entropia está aumentando, né? O grau de... Tá. Vamos pôr entre muitas aspas aqui, que senão a galera vai cortar e falar que eu falei que entropia é desordem, tá? Entre milhões de aspas, tá? O grau de desorganização das coisas está aumentando. Você tinha lá aquele plasma todo, começaram as flutuações quânticas, as coisas começaram a criaram os átomos, estrelas, galáxias, buraco negro, tal, o universo como a gente vê hoje,
Ele é um aumento da desorganização das coisas. Não, mas aí você tá explicando o processo físico. De estruturação. Mas eu tô indo no metafísico aqui. Eu tô falando... Você não acredita. Não, vamos lá. Eu não acredito. Você não acredita que... Não tem como eu te refutar na metafísica. Não, mas, Sérgio, a gente vive uma experiência. Tipo, ele tá falando uma coisa, Sérgio, tipo assim... Tá. Fisicamente, como que Fisicamente a matéria tem pode... explicação. Como que a matéria pode vir a surgir se nada existia? Porque a matéria, ela existia. A matéria já existia. Era essa sopa existia aí. aonde? Não tem aonde, cara. O aonde não tem. Existia o aonde foi criado. E por que existia? Mas aí que tá, não precisa ter porquê, cara. Como que não precisa ter o porquê? Não precisa, cara. Porque aí você tá... Olha só, você tá dando para o universo o fato dele ter um sentido. O universo não tem sentido. Mas claro que ele tem um padrão. Ele segue um padrão. O universo, ele não tem um propósito, por exemplo. Mas ele segue um padrão. Entendeu? Ou seja, o universo não é de qualquer jeito. O universo é de um jeito específico. De um jeito. Quem que deu a especificidade de como as coisas operariam? Não tem quem, cara? As leis da física. Tem quem? É Deus, pô. Não, aí beleza. As leis são produto, não são a causa do produto. Eu não tenho... Vamos lá, cara. É que você tá discutindo com a pessoa errada. Mas não, fato. Eu não tenho a intenção de fazer você não acreditar nisso, entendeu? Mas é que logicamente você precisa ter uma causa não causada da realidade, da existência. Tá, logicamente você precisa. A gente que da parte da física, isso aí pra gente não tem problema. Mas tudo bem, cara. Entendeu? Eu entendo que vocês estudam o que existe dentro da matéria física. Beleza. Mas a matéria física, ela nem, tipo... algo deu origem a tudo isso, entendeu? Porque o mais fácil, se a gente pegar na vara de Ockham, o mais fácil seria não existir nada. Não tem por que algo existir. A gente poderia só não estar vivo, só não existir universo nenhum, só não existir porra nenhuma. Existe alguma coisa. Isso é um milagre. É um milagre. Porque o mais fácil seria não existir nada. Só de existir alguma coisa... Você tá apelando para um negócio chamado antropomorfismo. Sabe o que é antropomorfismo? Você tá pegando conhecimentos que o ser humano tem. Coisas que a gente entende da natureza e tal, tipo milagre e tal... E você tá colocando essa visão humana numa coisa que não tem nada a ver, que é o universo. Mas o universo seria Deus, então? Não. Cara, porque, pensa. Existe uma matéria, algo material, existe uma realidade sem o observador? Como assim? Não entendi. Não, tudo bem, não existe, né? Eu tenho que estar vendo aqui, eu tô vendo esse copo aqui, então logo ele existe. É isso que eu tô falando. Então, sem a experiência da matéria, não existe realidade. Aqui pra nós que somos seres humanos, né? Não, pra qualquer realidade. Qual realidade existe sem a experiência dela? Tá, cara, mas a realidade já é uma coisa humana, cara. Não, a realidade não é uma coisa humana, não. O gato tem uma realidade, o cavalo tem uma realidade, a tartaruga tem uma realidade. Eu vou te falar onde que tá a nossa diferença. Pra galera da filosofia, da metafísica e tal, as coisas têm que fazer um sentido, porque o ser humano, ele chama isso de realidade, ele chama isso de coisa. Mas é uma realidade. Não agora é que vamos lá. Chama. Não, é a gente que chama. Mas é realidade. Não, agora vamos lá. Se você vê o universo... Chama. É um fenômeno que tá acontecendo aqui, pô. Se você vê o universo simplesmente pelas leis da física, não da metafísica, cara, nada disso não existe o nome realidade, não existe nada. As coisas acontecem porque elas vão seguindo leis da física. O fato delas acontecerem seguindo leis da física já prova pra nós que tem uma realidade. Pra nós, pra nós sim, cara. O observador. Pra nós. Mas a gente não tem... A gente não vale. A gente não vale, cara. Por que não? A gente não vale. Porque o universo não tá nem aí pra gente, cara. Quem disse? Não tá. O universo não tem propósito. Porque a vida... Como você sabe? O universo não tá... Porque o universo, ele não é um ser consciente, cara. Como você sabe? Entendeu? Não. Porque existe a teoria aí do universo consciente. Faz eu não sou dessa parada. Faz uma enquete aí, Gabriel. A gente não sabe nada da... Faz uma enquete aí. Com quem que você concorda mais? A gente não sabe nada do universo. Nada, de verdade. Você mesmo sabe. Sim, a gente sabe muito pouco. A gente sabe 4%. 97% da energia... 96% é energia escura e matéria escura. É isso aí. Pois é. Isso é então, a gente não entende realmente o que é o universo. Aí fazer uma afirmação de que, primeiro, a gente é relevante no universo, quando eu acho isso altamente contestável, por causa que, para qualquer realidade existir, você precisa ter o observador. Isso faz com que o observador seja um elemento fundamental da realidade. Nós, por sermos observadores, nós, por consequência, somos elementos fundamentais da realidade.
Se nós somos elementos fundamentais da realidade, o universo e nós... Tipo, o universo e nós somos muito importantes para o universo, você tá entendendo? Porque o universo, a realidade não existe que você tá falando. sem a nossa experiência. Eu entendo o que você tá falando. Mas eu não concordo. Eu entendo, mas não concordo. É que o Sérgio, ele... Como que você não concorda? Porque, por você exemplo, consegue imaginar uma realidade sem experiência? Não, humana, né, cara? Não, ou Humana. de gatos, ou de animais. Não. Como que Então, o vamos animal... lá. O animal Beleza. tem experiência. Porque a gente tá falando de animais e tal, que todo assim. Agora vamos pegar assim, por exemplo, a gente tem uma galáxia chamada M87, fica a 50 milhões de anos-luz de distância daqui. Para aquela estrela, lá tá nascendo uma estrela nesse momento, tá morrendo uma estrela nesse momento. E a gente não tá sabendo de nada. E a gente não tá sabendo de nada. A gente Entendeu? não tá... Mas será que não tem alguma experiência lá sabendo essas coisas? Experimentando? Então, será que vamos não lá, tem até alguma onde a gente experiência sabe, lá? não. Pode ser que tenha. Então, mas até a gente onde a gente sabe, porra não. nenhuma, a gente não sabe nada, cara. Mas aí, se a Nossa, gente não sabe nada, a gente não sabe nem Sérgio essa também- questão da realidade. Hã? O Sérgio também você tem bons exemplos. Esse exemplo agora Não, foi cara, bom. é porque assim, não, eu entendo o que o Monark tá falando perfeitamente. Mas é porque a gente é o antropomorfismo que chama. A gente coloca o ser humano e a gente coloca as nossas coisas, realidade, observação, observador e tal, porque a gente vive isso aqui. Só que vamos pegar, cara, pega Andrômeda, que tá a 2,5 milhões de anos-luz daqui, entendeu? Aham. Lá agora tem uma supernova explodindo. Cara, e aí se a gente tá é vida ou não é, ou tem vida ou não... Cara, não tá nem aí. O universo ele vai continuar a vida dele não estando nem aí, cara. Se explodir... Se Mas isso bateu, é porque existem as regras da física. bateu mas um não é que não tá asteroide... nem aí pra Não, mas gente. as regras, elas podem sofrer certas variações. Bateu um asteroide aqui e acabou com os dinossauros, cara, que reinaram na Terra centenas de milhões de anos, Tudo cara. bem, mas Entendeu? mas aí você tá Pode bater aqui um amanhã e acabar com a gente. E aí qual que é a realidade? Mas aí você tá achando que eu tô pegando a experiência, o observador e colocando como necessariamente humano. Não, pode ser qualquer coisa. Pode ser o dinossauro mesmo. Coloca o dinossauro. Mas o fato é, a matéria não faz sentido. As leis da física não fazem sentido. O universo não faz sentido sem um observador. Faz. Não faz, Tô te sabe? dando exemplo agora, Mas cara. sabe por que não faz, Tô te cara? dando exemplo. Porque A mas M87 você só lá, tá cara. falando da Andrômeda porque você tem a experiência, você Não, é um eu observador e você tem a capacidade de conscientemente saber que a Andrômeda existe. Então, beleza. Agora vamos tirar a gente da parada. Tira a gente da Nada equação. existe. Tudo existe. Nada existe. Só que a gente não estaria Existe aqui. pra quem? Se não existe ninguém pra experienciar, Não existe pra... Aí sim. mas Nesse é ponto, isso que eu tudo tô bem. falando. Mas Tá. é isso que eu tô falando. Mas se não tem nenhum Andrômeda, observador, mas se se o não ser humano não existisse... mas fundamentalmente, Sérgio, se não existe o observador, e eu não tô falando de humano, pode Tá, ser não, alienígena. eu entendi o que você tá falando. Se não existe observador, a É realidade o observador que cria a realidade. É isso que você tá falando. não é que ele cria. Talvez ele até crie, mas o ponto que eu tô falando é, sem um observador, não tem existe como essa realidade. Não tem a interpretação da realidade. Aí eu até Não, concordo não com você. existe, não seria real. Não seria real. Porque se não existe ninguém observando algo acontecendo, É.